à minha casa. Hoje, meus convidados são aqueles que começaram um negócio por terapia e hoje no mercado são considerados o must se tratando de doce. Antigamente, o ingrediente principal deles era o cacau, mas hoje, a cada mordida, uma explosão de sabores. Recebam comigo Ricardo e Eliane da Desire Cacau. Oi! Sejam bem-vindos! Obrigado! Bom ter vocês aqui Muito bom! Esse bate-papo bem gostoso. Get ready, cause here it comes, it's a light, a beautiful light, over the horizon, into her eyes, oh my, how beautiful, oh my beautiful mother, she told me, son, in life you're gonna go far, if you do it right, you love where you are, just know, wherever you go, you can always come home. E aí, me contem, o que vocês têm feito em casa? Comidinhas, docinhos, sobremesas? Doce a gente faz na fábrica, né? E leva pra casa. Mas a gente tem esse período em casa, a gente tem ficado acho que mais à toa, né? Acho que é uma divisão meio assim de come, dorme, lava louça, arruma e desarruma, vem muita série. E pensando um pouco, assim, é um tempo de estar mais junto, né? É. A gente pode estar junto e compartilhando algumas coisas bem legais junto. Na verdade foi o que acho que a gente tirou de proveito dessa época aí que parou tudo. Olhar um pouquinho mais para a família, a gente está curtindo algumas coisas que não curtia antes. Não ia ficar à toa. Esse ócio que não tinha, a gente não sabia o que era isso, né? Não ter o que fazer, não ter o que fazer, eu não sei, eu não fazer nada. Então acho que isso foi bom também para trazer uma reeducação, da gente valorizar, porque a gente também merece. Uma coisa aproveitar. interessante é que você vê sempre esse papo de casal. E como que tá aí viver a quarentena agora junto 24 horas? A gente já tem uma quarentena eterna, a gente trabalha junto, levanta junto, vai pro trabalho junto, volta junto. Verdade. Então foi dar sequência, não faz muita diferença no nosso dia a dia. Legal. A crise não chegou. A gente já tá acostumado. Não tem crise de quarentena. Que bom! E o filhote? Como é que foi o filho em casa? Vocês conseguiram fazer algumas atividades? Eu Curtir tenho um o Bernardo, ele é pouquinho? muito caseiro. Então, assim, a gente não teve muita dificuldade com ele, porque o Bernardo, ele me puxou muito, né? Eu sou muito caseira. Legal. Todo o meu tempo livre é dentro de casa. Então, para ele, foi mais essa mudança de logística, de não ter mais sair para curso, não sair para escola, né? Final de semana, aniversário, cinema, que ele adora. Que a gente criou nesse momento foi aula de teclado. Então ele tá vibrando com o teclado novo, curtindo, aprendendo. Aí do nada você tá no quarto ouvindo vozes diferentes. A gente tem alguém no quarto e quando você vê tá conversando com um amigo no áudio, jogando. Legal. É E isso vai se aí. virando, né? Então, agora eu quero conhecer um pouquinho mais sobre vocês. Ai, meu Deus. De cara com a Ana. E aí, conta pra mim, como é que é trabalhar marido e mulher juntinho? Vai ser difícil. A gente briga, a gente discute, porque a gente é muito diferente. Então, de vez em quando dá umas tretas lá, uns atritos, mas se resolve. Mas a tudo maioria tranquilo. fica no trabalho, assim, as diferenças ficam muito dentro do trabalho. A gente não costuma levar briga pra dentro de casa, não. Mas que assim. briga. Porque a gente briga mesmo. E aí, me conta, Ricardo, qual a comidinha preferida da Eliane? Tudo que tem camarão. Se tiver camarão, ela tá mandando... Assim, ela come, né? A pessoa que come qualquer coisa. Mas camarão acho que é a comida preferida. Eu como, Uma das. E Ricardo, o que você curte mais de comidinha aí? Ricardo, Não, Ricardo, gente, Ricardo gosta de... Esqueci. Há quantos anos vocês estão juntos? Esqueci. Não, mas ele gosta muito de frutos do mar também, né? É porque a gente gosta de tudo. A gente gosta de comer. Gosta de comer. Gosta de comer, entendeu? Comida boa. Tem tempero, tá bom. Então é o que a gente gosta. Ele gosta de comida, né? Mas
prato preferido do meu irmão, feijão, feijoada, boa. Ele gosta. Ele não gosta de arroz. É mais fácil falar do que ele não gosta. Ricardo não gosta de arroz. Mas tirando isso, é difícil lá em casa falar a comida preferida, porque a gente come tudo. Uma saudade. Uma saudade. Ai, Eu tenho saudade do Bernardo pequeno, porque cresce e deixa a gente sentindo falta. E tá crescendo. Tá crescendo. eu tenho saudade do meu irmão. Um sonho. Acho que... Não sei, gente. Acho que eu não sou muito ligada em sonhos, assim, não. Eu acho que hoje é mais projeto. Eu acho que é ver o Bernardo formado, ver ele direcionado. Eu acho que o nosso projeto é esse. Acho que o meu projeto é esse. A gente hoje. trabalha por ele, né? Acho que você dorme, acorda e é Bernardo. Então, essa paixão que nos move. O levantar todos os dias, até quando você falou das brigas, o vencer as diferenças, tudo tem um motivo principal, central, é o Bernardo. Ele é o nosso maior sonho e, ao mesmo tempo, que a nossa maior realidade. Tudo que a gente pensa é pensando mesmo nele, no futuro dele. Então, eu acho que tá bem voltado nisso, assim. Muito bom isso. Eliane, Ricardo pra você. Ai, gente, Ricardo é minha base. Acho que eu não seria a Eliane que eu sou sem o Ricardo, não. Seria outra, mas eu sou o que eu sou por ele, com ele. Ricardo, Eliane pra você. Segurança, estrutura. Uma das pessoas mais seguras. Eu costumo dizer que... Eu não acredito muito em política. Para você ter ideia, assim, eu não falo hoje pensando em política, mas eu falo que eu acreditaria no Brasil se ela fosse presidente. Sabe aquela coisa? Eu falo isso. Acho que seria a pessoa que eu acreditaria, porque eu nunca vi, assim, eu conheço poucas pessoas tão íntegras, verdadeiras, inteiras, entregues, como é isso mesmo, de verdade. Design Cacau pra vocês. A Desai é... Eu nem falo a Desai, eu falo o meu trabalho, porque poderia ser independente de ter um nome ou não. O meu trabalho é minha engrenagem, meu trabalho é minha vida, assim, eu sou muito apaixonada. Que bom. E levantar todos os dias. Muito apaixonada. E levantar todos os dias, sabendo que tem a Desai, porque ela começou com uma barra de chocolate. Foi literalmente sem conhecer ninguém, sem contato, sem indicação. A gente começou com o nosso trabalho. E até hoje essa mesma barra de chocolate, esse mesmo doce, esse mesmo brigadeiro que abre portas, sabe? Que nos leva aos lugares. Então a Desire é uma conquista, é uma realização. A gente é muito feliz com o que a gente faz. E o projeto era só fazer doce. Qual era o projeto, qual era o sonho, o que tinha idealizado em relação a design? Quer vender muito, quer fazer muitos eventos? Não, eu quero fazer doce, eu quero que as pessoas tenham acesso a isso aqui, aquilo que a gente acredita. Então, foi a partir, acho que tem muito disso, essa essência. Então, é algo que, às vezes, nessa correria que é o nosso trabalho, que é a nossa vida, às vezes é algo que eu tenho medo de perder e eu busco por não perder. E essa coisa assim por isso que eu sempre gosto de falar, porque as pessoas, nossa, você é muito apaixonada, né, pelo seu trabalho. Eu totalmente entregue, totalmente creio demais, eu acredito muito, que eu acho que é uma das bases. Muito bom. E Deus na vida de vocês? Princípio, meio e fim. É tudo. Ele é literalmente a nossa base. Assim, a gente não consegue enxergar nada, saber que ele está no controle de todas as coisas, que ele que tem o direcionamento de todas as coisas. Se a gente vai chegar em algum lugar, não é ficar parado esperando Deus fazer, mas a gente sabe que ele vai fazer a partir da nossa decisão. É algo que a gente acredita muito, de um Deus que honra decisões. Então a gente decide, levanta todos os dias, vai trabalhar e ele vem e abençoa aquilo que a gente faz. Amém. Totalmente. Muito legal conhecer um pouquinho mais sobre os dois, né? Sobre filosofia de vida, o amor que vocês têm pelo filho, essa união de família. Isso é muito legal, a gente vivenciar junto com vocês aqui no programa. Obrigada, muito bom. Agora eu vou convidar vocês pra gente ir para um outro bate-papo ali, no sofá. Tá ótimo, o sofá é ótimo.
Liane, a gente sabe que os doces da Desire Cacau são indiscutivelmente maravilhosos e de uma qualidade assim incrível. E sei também que isso tudo começou de uma forma totalmente despretensiosa. Totalmente. Conta um pouquinho pra gente. Desde criança, né? Eu sempre gostei muito de cozinha e sempre gostei muito dessa área de doce, de fazer doce. E eu sempre tive um paladar muito exigente. Sempre tive muita dificuldade com o que eu ia comer, principalmente de doce. Então eu comecei a fazer. Aí isso já desde criança, depois veio a adolescência, aí comecei a fazer para amigos de presente para namorada. Aí depois veio faculdade, aí eu fazia como hobby, aquela coisa assim, o tempo que eu tinha livre, estudava e trabalhava. Mas o tempo livre, que só tinha às vezes um domingo à tarde, eu fazia chocolate como um momento mesmo de terapia, para eu poder relaxar. E foi nessa época que Você consumia esse bombom aí sem saber que era. Na verdade, eu gastava uma grana todo mês de chocolate, entendeu? Eu falei, já sei como resolver isso, vou ficar com a menina do chocolate. Mas não foi assim não, Mais tá? ou menos. Não foi assim não, Mas verdade, eu conheci os bombons, as trufas, antes da Eliane. A prima dela levava para vender no trabalho, eu era um cliente, um bom cliente. E sabe a nossa história, né? Como que foi Não, desenrolar. como tudo começou? Conta pra Ele gente. trabalhava com uma prima, eu estava passando por um momento delicado, ele trabalhava com a minha prima, ele teve primeiro contato com o chocolate, aí em algumas situações a gente estava junto, aí eu olhava para ele, lembra? Aí até quando, uma pessoa muito bacana, muito legal, a gente foi conversando, eu falei, pô, uma boa companhia, né, para comer pipoca, ir no cinema. Aí começou aquele joguinho, acho que ele primeiro que se interessou por mim. Só que como eu estava numa fase complicada, eu acho que ele pensou que eu queria casar com ele. E Nem eu queria. Não, nem queria, não, imagina. Eu queria sim, o meu filho está falando assim, eu só quero beijar na boca e comer pipoca. Eu falei, nem pagar a minha conta, você precisa pagar não. Quando a gente sair, eu pago minhas contas, só preciso de uma companhia, tá? Foi mais ou menos assim mesmo. Mas isso, a nossa história começou com trufa. Que legal. E ele falando que não queria nada sério, entendeu? E se, era um tal de e se. Então, e aí eu fiquei sabendo que você fez todos os docinhos do seu casamento. Fiz. E aí foi onde tudo começou? Não, já tinha feito de um bocado de gente. Antes disso você já estava fazendo evento? Não, evento de família. de casa. Casava, amigo casava, Legal. aniversário, já fazia. Sempre eu que fazia. Mas não era levava. comercial, Mas né? Não era pra comercial, vender. Era só pra casa. E aí quando chegou no casamento, eu falei, vou fazer. Aí eu fiz tudo. Veio umas primas me ajudar, as primas de São Paulo. Elas vieram e aí fiquei 2 dias fazendo. Eu tinha feito um cronograma de uma semana. 2 dias estava tudo pronto. Aí eu fiz todos os doces. Foi muito legal. Muito bom. E a partir daí a Desire Não, bombom. muito depois. E como começou a Desire? A Desire, ela na verdade, ela foi projeto. Foi aquela coisa, depois que o Bernardo nasceu, eu não voltei para trabalhar 5 dias por semana, eu trabalhava 2 vezes, o máximo que eu dava para a empresa era 2, 3 vezes por semana, mas ainda assim eu não estava satisfeita, estava faltando alguma coisa. Entrou aquela situação, eu preciso de algo que me deixe feliz, eu não estava feliz com o trabalho. Foi quando ele me apoiou, ele, você ama doce, a gente já tinha feito uns projetos, com chocolate nesse período, até do Bernardo pequeno, bem bebezinho. Aí eu falei, então vamos tentar, né, vamos tentar. Aí eu saí totalmente do E uma coisa muito trabalho. legal nessa fase, assim, porque desde o começo tudo foi muito metrificado e a gente colocou um prazo. A gente tinha um prazo para dar certo, assim, não bastava a gente acreditar. A gente queria ver o retorno das pessoas, as pessoas gostando e querendo aquilo que a gente estava oferecendo. E antes do nosso prazo, né? Assim, antes daquele nosso tempo previsto, as coisas aconteceram. Não que tenha sido fácil. E o legal, eu gosto muito de destacar, porque quando a gente fala de doce no nosso trabalho, todo mundo tem uma ideia muito, muito grande, muito pré-elaborada de que qualquer um pode fazer o doce. E eu acho realmente que como qualquer
profissão é vocação, muito mais do que você se preparava, é vocação. Então, a minha vocação é fazer doce, eu nasci para isso, eu tenho plena consciência disso. Mas é importante destacar que nesse processo todo, muito mais do que ser um hobby, muito mais do que ser uma terapia, tinha o lado profissional, o lado do estudo. Eu sempre estudei cozinha, eu sempre estudei doce. Tem a parte de formação mesmo, de graduação na área. Isso é muito importante destacar, porque não é simplesmente decidir fazer e tá aqui, tá pronto. Não. Sabia do projeto, sabia o quanto de potencial que eu tinha. E aí veio a capacitação, o preparo para isso. Então, quando a gente veio mesmo enquanto estrutura de empresa, a gente veio com uma estrutura administrativa, que era a nossa formação e que era a nossa experiência de vida inteira, de trabalhar em empresa, eu administrar e ele administrando. Então, por isso que muitas vezes as pessoas olham e pensam assim que de uma baita de uma estrutura por conta de toda a experiência profissional que a gente já tinha. Muito legal. Então, assim, eu acho que foi uma junção de várias coisas. Muito legal. Então, Eliane, hoje temos receitinhas de brigadeiro. Que delícia! O que você trouxe aí? Temos receita de um brigadeiro de doce de leite com coco. Meu Deus, que delícia! O legal é que a gente desenvolveu para o programa. Ah, então é exclusividade. Exatamente. Muito bom. Então, você tem um grande segredo na sua cocção do doce aí, né? Tenho sim. Conta pra gente, qual é o segredo de anos, desde que você começou? A panelinha mágica, gente. Essa panelinha acompanha ela desde o primeiro dia que ela fez um docinho. Vamos lá. Pensar nessa panela, a gente se emociona. Eu não tenho noção do tempo que ela está comigo. Ela deve estar mais ou menos uns 30 anos comigo. Peguei no armário da minha mãe. E se apossou. Me apossei. E o legal é que não se conta, né? A gente não conta a história da design sem contar a história dessa panela. Porque tudo que a gente vai desenvolver, tudo começa nela. Que legal. Tudo Muito aqui. bom. Então vamos lá. Tudo aqui. Como é que é a nossa receitinha de hoje? Vamos lá. Então agora a gente vai estar passando os ingredientes. Super básico, temos aqui 5 ingredientes somente para a gente poder estar fazendo esse brigadeiro maravilhoso. Você vai precisar de 200 gramas de leite condensado, 200 gramas de doce de leite. Esse aqui é aquele cozido na panela de pressão por 40 minutos, 45 minutos. Mas se você não tiver e quiser comprar aquele já pronto, pode ser também. Uma dúvida. Esse doce de leite, quando você cozinha na pressão, você conta a partir da pressão? A partir da pressão. Ah, entendi. A partir da pressão Então, você começou conta. na pressão 40 minutos. Sim, Vai ficar no ponto. 40 minutos. Se você tirar ele com 30, ele vai estar mais claro. Se você tirar ele com 50, ele vai estar mais escuro. Entendi. E às vezes nesse processo você pode de fato perder, porque a panela às vezes tem panela que leva mais um tempo para dar pressão. Só que nisso o doce de leite ele já está em cozimento. Então o que eu indico? Caso o doce de leite ficou muito claro, você cozinha um outro, deixa um pouquinho mais de tempo para quando você for misturar, ele te dá o resultado, a cor que você precisa. Porque daí a pessoa provando mesmo que vai saber o que é. Mas os 40 minutos ele é o ideal, tá? E 100 gramas de creme de leite. Esse aqui é o creme de leite mesmo de caixinha, não precisa se preocupar com creme de leite fresco, funciona bem para o que a gente precisa. Aqui eu tenho 5 gramas de manteiga, eu uso sempre a manteiga com sal, exatamente para dar uma quebradinha já no doce. E 25 gramas de coco fresco. Ah, eu não tenho coco fresco, não tem problema. Você usa o coco do ralado mesmo, aquele de saquinho, de uma boa marca, tá, gente? O mais importante na cozinha, para você ter um bom resultado, usar ingredientes de boa qualidade. E esse coco, quando é do saquinho, você tem que dar uma hidratada nele? Nesse caso aqui, eu não preciso hidratar porque ele vai para o fogo, então ele vai passar pelo processo, não se faz Ele se necessário. hidrata,
O ideal é que, se for de saquinho, que seja um pouco sem açúcar. Que ele seja aquele ralado, né, o seco. Tem uns que já vem até úmido, mas que seja sem açúcar. Porque eu sempre falo que a brincadeira do doce é a gente desconstruir o açúcar. Então, por isso que quanto mais coisas frescas eu utilizar, menos conservante, menos açúcar, que tudo, né, vem com alguma coisa, eu vou estar trazendo para dentro da panela, ok? Aí nisso a gente, aqui mesmo, vamos colocar os ingredientes. Não tem uma necessidade de ordem, porque tudo vai ser misturado numa única vez. Raspa bem, nada pode ficar. Creme de leite. Aqui não tem uma ordem, né? O que colocar, o doce de leite, se você pegar direto da latinha, aqui eu coloquei porque eu pesei antes. Se você colocar direto da latinha e for pesar os ingredientes já dentro da panela mesmo, colocar, zerou lá a tara da balança e pesando, não tem problema também. Tá vendo? Tô usando tudo, então a mesma colher. A praticidade da cozinha. Raspa tudo bem. E a manteiga. Aqui eu coloquei os meus ingredientes. Tá tudo misturado. Não existe cozinha, confeiteiras, casa, cozinheiras, fouet. Isso aqui é extremamente importante. E eu indico, até em relação ao fouet, esses que a gente compra em lojas de conveniência, essas lojas comuns, eles são muito fracos. Esse então, é durinho, né? esse é mais industrial, tá vendo? Então ele vai te dar. Aí você pode mexer com o fouet. Isso eu já vou fazer antes de entrar no fogo. Tá vendo? Já misturei, é homogêneo. Mas de qualquer forma, o fogo também me dá esse resultado, mas para não correr o risco, a gente faz antes. Aí aqui a gente vai para a panela. Sempre com uma colher de silicone dura. Essa aqui, ó, não sei se está vendo a carinha dela, já sabe que vai pro fogo, já tá com medo. E a gente vai ligar aqui o fogo. Ok. Vou colocar no fogo baixo. E aqui agora é processo de cozimento até chegar ao ponto do brigadeiro, que a gente vai estar mostrando para vocês o ponto ideal para enrolar. Ok? A panela, olhando assim, nossa, Eliane, tá mole? Não. Ele vai endurecer. Ele vai endurecer, mas ao mesmo tempo, aqui, essas panelas de ferro fundido, elas, às vezes dependendo do tamanho dela, igual lá, né? Quando vai tirar o doce do fogo, um segredinho. Sempre essa casquinha final, esse por último que a gente coloca, a pessoa vai e coloca e depois ele cria. Sempre faça isso aqui, ó, um segredinho bobo. A última mexidinha que você vai dar. Não vai ter aquela crosta de açúcar que costuma ficar. Parte importante do doce. PVC, aquele PVC que você tem aí na sua cozinha, você vai pegar. Gente, eu faço isso aqui direto porque eu tô acostumada, tá? Mas uma pessoa que não tá acostumada pode botar uma luva ou vir com um pano porque tá muito quente. Eu vou cortar. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que a minha massa, ela não pode entrar ar. Tem que estar toda coberta. Se ficar qualquer partezinha,
Se ficar qualquer partezinha aberta, o que, que vai acontecer? Está muito quente. Vai criar uma camada de vapor que vai subir. Por isso que muitas vezes as pessoas colocam o filme e não colocam correto. E quando vai tirar, você tem aquela parte meio que embranquiçada, porque o vapor voltou e trouxe líquido para a massa. E você fazendo isso, qual a proteção? Ela simplesmente, toda a massa vai ser utilizada. Não tem aquela possibilidade de ter parte cristalizada, aquela coisa de que às vezes cria, aquela película, ela não vai acontecer. Então aqui a nossa massa está pronta, só esperar esfriar em ambiente. Se você deixar para usar essa massa no outro dia, ela vai estar muito mais estruturada. Então, o ideal, se puder, deixa em temperatura ambiente, numa bancada, em qualquer lugar, e utiliza só no outro dia, a estrutura é completamente diferente. E uma coisa também que eu queria falar que é muito importante é sobre a vasilha que você vai colocar o doce. Nunca, gente, principalmente massas claras, nunca coloquem mais de 2 dedos acima. Por quê? Eu coloquei aqui, mas o que está acontecendo aqui dentro? Está super quente, está uma temperatura super alta. Ela ainda está em processo de cocção. Então, principalmente na massa branca, por isso que ocorre quando você vai pegar no meio, você colocou numa vasilha muito alta, colocou no meio, o que acontece? A massa está mais escura. Por quê? Ela permaneceu em processo de cocção. Gente, vocês não estão entendendo, eu vou enrolar os docinhos. E um detalhe, com a colher de estimação da Eliane. Vamos ver como é que vai sair essa bolinha. É panela de estimação, é colher, é minha medidora. Eu já... Vamos ver se minha bolinha vai ficar redonda. Ficou. Isso. Ih, garota, vamos vendo. Passa. Se precisar de ajuda lá, você pode já me chamar, tá? Chama. Se tiver muitos doces lá pra enrolar. É rápida a pessoa. Acho que a gente agora chegou na parte principal do programa, onde a gente resgata um pouquinho, devido a tudo que a gente está vivendo, né? Essa pandemia, que a gente ficou em casa. Então, acho que para todo mundo foi um resgate um pouquinho do início lá de todo mundo, né? Então, eu queria que vocês contassem para a gente como foi esse momento que vocês tiveram parados, de que forma vocês pensaram em se reinventar, o que vocês lançaram aí de produto. E como foi a recepção das pessoas em casa com o produto de vocês? O interessante é que a gente não parou. Só diminuiu, né? O ritmo, que é muito pesado semanalmente, então deu uma diminuída. Nós dois que assumimos a cozinha integralmente nesse período todo. E a gente fez exatamente isso, né? A questão do resgate. Uma coisa muito interessante é que muitas pessoas não sabiam que nós também fornecíamos pequenas quantidades. E a gente sempre forneceu. Foi assim que a gente começou. Veio os eventos, né, as proporções maiores, mas a gente continuou atendendo essa demanda. E hoje é essa demanda que a gente está atendendo. Essa coisa mesmo do evento menor, da caixinha. O que a gente percebeu nesse momento é o quanto que o doce fez diferença nas casas. Eu acho que as pessoas acabaram consumindo muito mais doce. E aquele sentimento de levar mesmo, muito mais do que vender, não era vender. Não. Era poder adoçar, poder levar afeto, levar carinho. A gente criou as sobremesas, que a gente chamou de sobremesas afetivas.
que foi para Muito legal. compartilhar esse momento, daquele nosso sentimento de que doce traz conforto, né? Sim. Traz alegria, e a gente queria dividir. E aquela coisa, dividir vamos isso nesse fazer aquilo momento. que a gente gosta, vamos fazer aquilo que é importante pra gente, porque a gente sabe que a gente está num momento em que não é uma questão de comercial. E as sobremesas, que é algo que a gente sempre fez, sempre gostou, mas comercialmente a gente não fazia, nesse momento, quando a gente pensou na sobremesa, eram as nossas sobremesas preferidas. Sim, é o que a gente gosta. Legal. Aquilo que a gente comia em casa, que tinha prazer, a gente tem É. que dividir isso. Então, Legal. nesse momento foi muito mais dividir, compartilhar, trazer do que... E é do uma que coisa vender. que vai ficar, com certeza. Vai, Com certeza, vai, com com, certeza. com certeza. Eu desejo muito, eu acredito que sim. Essas caixas, gente, eu costumo brincar, eu falo assim, é porção de alegria. Então, saber muito que legal. toda semana são muitas pessoas, às vezes são presentes. A pessoa encomenda pra gente ir na casa de uma outra pessoa, a pessoa recebe Legal. como uma surpresa, é muito legal, tem sido muito Legal. gratificante. E aí vocês também estão lançando campanhas, né? Dia das Mães, Sim. agora vem Dia dos Pais. Isso, ai, a E aí gente tem tá- sempre uma caixinha especial Sempre para tem. presentear. Essa aqui a gente fez até pro dia dos namorados, né? Dia dos namorados. Essa aqui, Mas fez tanto sucesso que a gente continuou Sim, a com gente ela, continuou. as pessoas têm pedido para presentear. Sim, é linda a caixa. Ai, É uma que caixa bem deliciosa. deliciosa, né? bem bonita. Delícia. Não, e receber isso aqui em casa, às vezes sem estar esperando, é uma surpresa bem, Tudo de bom, né? bem Eu gostosa. vejo afeto, eu vejo o doce, a comida tem muito esse poder, né? A com gente certeza. fala muito, parece até um clichê quando isso é falado, mas a comida tem muito. E o doce, ele tem esse apelo de afeto, mas o doce ele traz prazer também, essa coisa do que o açúcar faz com a gente. Sim, então sim. é muito legal. Muito legal. Eu vejo que vocês estão sempre se reinventando, né? Sempre embalagens diferentes, criando uma coisa inusitada que as pessoas não esperam, como foram as sobremesinhas, né? E aí eu queria que vocês deixassem uma mensagem para as pessoas que nesse momento estão um pouquinho assim, sem saber por onde começar, né? Dê uma luz para essas pessoas, de que forma vocês sentaram em casa e ficaram pensando, o que a gente vai fazer de diferente? Lançaram aí as sobremesas com afeto, que eu acho que foi um sucesso, né? Passa um pouquinho para as pessoas. É não fácil, né? Pensar nesse momento do que fazer, reinventar no meio do caos, porque realmente é algo que ninguém podia esperar. Eu acho que é olhar para si, para dentro de si. É ver aquilo que é importante para você, porque nesse momento foi isso. Quando o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, foi pegar aquilo que era importante para a gente e compartilhar e dividir. E é momento de acreditar, de confiar, de abraçar, de estar junto e dividir. Abraçar nesse tipo de carinho, né? Quando você não pode abraçar, você encontra formas de produzir E um dos afeto. sentimentos até que o Ricardo despertou em mim, porque eu sou uma pessoa que eu me cobro muito. As pessoas pensam que eu cobro das outras, mas não, eu cobro muito de mim. E quando veio esse primeiro momento que, parou tudo, nossa, eu vou ter tempo. Então, vamos criar, vamos aproveitar o ócio, né, a oportunidade para criar. E não vinha nada, e não aparecia nada. E ele falou, não se cobra, não é o momento para isso. Então, eu acho muito importante para a gente, nesse momento, a gente saber que a gente está passando por um momento sem precedentes. Então, não adianta a gente fazer um plano ou se cobrar algo que a gente não vai conseguir entregar nesse momento, que é algo novo para todos nós. E assim, eu estou muito naquele foco do viver o dia de cada vez. A gente pegar o dia de hoje, vamos viver o hoje. Amanhã vai chegar, a gente vive o dia de amanhã, porque infelizmente a gente não Eu tem acho como que um detalhe muito programar. importante, independente do que você decida fazer, faça o seu melhor. Faça com a sua alma, com o seu coração, porque o resultado vai ser... Isso aí. Não é porque a gente está num momento de limitação que a gente vai entregar algo a mais ou menos. Não, é o melhor. É o melhor que a gente tem, o melhor que a gente faz e aí o resultado. Eu acho que essa sensação que você falou agora, do início, de você ficar se cobrando, acho Sim. que todos passaram por isso. No início, todo mundo ficou um pouco perdido, né? As datas sendo adiadas, de alguns eventos e tudo. Mas acho que depois todo mundo parou um pouquinho para pensar no que pode ser feito, né? Sim. E é o que o Ricardo falou. Eu acho que todo mundo tem habilidades, né, na vida. Buscar realmente a sua habilidade e de repente surgir um novo negócio. Sim, Pode ser muitas também. possibilidades. Muitas nesse momento. possibilidades. É não desistir e acreditar que Não. vai dar tudo certo. E Tudo isso vai passar. E o nosso mercado
tem mostrado esse nicho, essas outras oportunidades, né? Você vendo todo mundo se reinventando e trazendo algo novo. É isso, gente. Foi um imenso prazer ter vocês hoje aqui. Todo nosso. Compartilhando a história de vocês. Tenho certeza que quem assistir vai curtir muito a história de vocês. Né? Muito bonito o amor de vocês, da família. E eu preciso dizer assim, que das coisas incríveis e maravilhosas que a gente ganhou nesse mercado, uma delas é a Ana Cristina. Como a gente Não, a gente não é de clichê, não. Não, Quem é conhece a gente verdade. não, É verdade, é uma conquista. A gente já falou isso, né? Você era daquelas que a gente olhava na revista. Não, isso aqui a gente não consegue. Não, é verdade. Na época que a revista estava em alta, a gente olhava assim, isso aqui é top. A gente não E hoje está no seu café, na sua casa, é um privilégio muito grande. Muito obrigado. Muito Obrigada obrigado. a vocês pelo carinho de sempre, tá bom? E para vocês que curtiram esse episódio com a gente, muito obrigada por estar aqui e convido vocês para o próximo episódio do Recebendo em Casa. Here it comes, it's a light, a beautiful light, over the horizon into our eyes.